Bom, aqui lá vamos nós para mais um vídeo a respeito de cirurgias de artrodese. Enfim, eu fiz 2 cirurgias na lombar, L4, L5 e S1, com um agravante, né, que um dos parafusos na L5 se romperam, eu tive que fazer outra. Então, isso é uma coisa que não é especificamente normal, mas acontece, né? Foi uma opção convencional que o médico fez e a pressão foi muito grande, não teve como me livrar disso. Enfim, fiz outra, né? Foi muito bom. Hoje eu nem... Tem momentos que eu não lembro que eu fiz cirurgia. Já tem mais de 10 anos, mas a recuperação foi muito rápida, né? Eu tive dores nos primeiros dias, é óbvio que isso é normal, em qualquer cirurgia a gente tem, né? Na coluna não seria diferente. Mas a gente consegue superar. Existe uma medicação que você toma que te ajuda bastante e a sua vontade de levantar e seguir em frente. Isso é uma coisa muito importante. Mas aí aconteceu o seguinte, eu venho sentindo uma parestesia, né, que é a dormência principalmente no lado direito do braço, dores muito intensas na coluna, nas costas, na região do pescoço, cãibras, não só nos braços, como na região torácica, nas pernas, que não aconteciam mais devido à cirurgia da artrodese da lombar. Isso para mim já era um fato resolvido. Mas aí começou a acontecer novamente. Eu falei, mas o que será que está acontecendo? Será que aconteceu alguma coisa na lombar? E no pescoço eu achava que era porque eu dormia mal, né? Uma posição errada. Apesar de eu sempre ter uma postura de sono bastante razoável, porque eu gosto de dormir de lado, né? Isso possibilita que a sua coluna esteja sempre numa posição correta, e principalmente depois da cirurgia na lombar. Isso me deu uma certa força. Até quando você faz uma cirurgia na região lombar, existe uma coisa que eu falo assim, a gente precisa reaprender a andar, deitar, se mexer. A gente tem uma nova postura, sentar, levantar, caminhar, né? Então, eu tive essa possibilidade de mudar algumas coisas que eu fazia errado, né? E que a gente normalmente faz sem perceber. Depois dessa cirurgia, eu passei a fazer a coisa certa. E eu achava estranho. Eu falava, poxa, mas eu durmo numa posição certa, a posição lateral, com travesseiro na altura do ombro, sem baixo. Nunca gostei de travesseiro alto, nunca gostei de posição que me inclinasse pescoço, né? Por que será, né? E aí eu resolvi investigar depois de uma crise, né, muito grave de dor intensa no pescoço. Eu não conseguia me mexer, era uma coisa horrível. E fui para um atendimento na UPA e solicitei um encaminhamento para uma ressonância, porque onde eu poderia ver realmente o que poderia estar acontecendo e encaminhar, né, para um ortopedista já com o resultado, o laudo dessa ressonância. Eu queria facilitar até o tratamento. Eu pensei, bom, pode ser alguma, né,
musculatura do pescoço, de repente eu não estou fazendo o alongamento, porque eu costumo fazer alongamento, e de repente eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Por quê? Né? Eu comecei a quebrar copo, levei vários tombos, umas coisas assim, inacreditáveis. Eu falei, uai, mas por que, né? Por que será que está acontecendo isso? Enfim. E aí a surpresa, né? Uma quantidade de herniações e estenose que caracterizam a mielopatia espondilótica, ou seja, uma degeneração em nível muito alto, né, com herniações em vários níveis, ou seja, a única vértebra que não tem problema na minha cervical é a C1. As outras todas têm problemas de diversos níveis, né? Então, o que eu fiz? Procurei o ortopedista e mostrei o laudo, mostrei a imagem e a solução é uma só. Não existe outra que não seja uma artrodese na cervical também. Enfim, em vários níveis, isso significa que eu vou ter parafusos de todo tamanho, que não me assusta, exatamente porque eu já fiz na lombar e eu sei muito bem que é um processo, né? A recuperação é um processo. Na cervical um pouco mais complicado, porque exige um cuidado maior, né? Principalmente porque a compressão medular é muito grande, né? Então já existe uma diferença, né? Porque a lombar eu fiz porque eu sofri um acidente de moto e fraturei 2 vértebras, L4 e L5, e não teve outro jeito. Mas, né, por uma questão de estabilidade da coluna, eu precisei fazer artrodese. Ponto. Tranquilo. Foi tranquilo. Eu assumi essa possibilidade, mesmo com medo, né? Porque por mais que a gente fale, minha fé é inabalável, mas a gente tem medo, né? Do que a gente vai passar depois, porque durante a cirurgia você não vê nada, né? Você está anestesiado, você não tem a menor ideia. Apesar da minha cirurgia ter sido de 16 horas, a primeira, a segunda de 6 horas e pouco, eu não tive dificuldade, né, de levantar e tomar banho, que era uma coisa que a gente fica, né, angustiado, porque como é que eu vou fazer para tomar banho? Como é que eu vou me mexer? Posso me mexer? E eu fiz no Sara, e lá em Brasília, são pessoas assim que te dão um suporte fantástico, sabe? Você é convidado a levantar, né? Logo assim que se tira o dreno, porque existe um dreno que é colocado para qualquer tipo de vazamento de líquido da coluna ou da cirurgia. A própria cirurgia causa, né, uma hemorragiazinha, então eles colocam um dreno e, retirado o dreno, eles já na mesma hora já te convidam a levantar e ponto. Você levanta e vai andar e vai tomar banho e vai viver. E foi exatamente o que aconteceu. E eu, com 4 dias, voltei de Brasília a Catalão dirigindo tranquilamente, com dores, claro, óbvio, né? Não tem como você dizer não tenho dor, não dá, impossível, né? A pessoa que disser isso está mentindo, com certeza, né? Mas, né, você vem parando, levanta, vai caminhar. Então, é isso. Bom, continuando aqui. Com relação aos vídeos que eu vou gravar, falando sobre
não só o processo inicial, né, da descoberta de como é, né, que eu descobri que eu tinha esses problemas, mas também após, né, o processo. Eu vou falar tentar falar mais rápido possível, mas é complicado, porque eu não tenho um roteiro, né, é uma coisa particular minha, uma posição minha, a forma como eu vejo, né, então, como paciente, né, e eu acho que é normal que a gente tenha dúvidas, que a gente tenha uma posição que nem sempre é a real, né? Até que a coisa aconteça, tipo, até quando a gente faz a cirurgia. Eu fiz gravações, né? Eu gravei um vídeo antes da cirurgia da lombar, que eu tinha uma visão, né? E na realidade acontece que depois você tem outra visão, que é o que acontece realmente na cirurgia. A minha primeira cirurgia foram 16 horas, foi muito complicado, né? O processo depois foi fácil, porque dependia de mim, né? Dependia de eu me movimentar, e o que dependeu de mim eu mandei ver. Eu falei, se depende de mim, então eu vou correr atrás. E foi o que eu fiz. Não precisei fazer fisioterapia, não tive indicação de fisioterapia, não tive indicação de colete de lombar, nenhum tipo de acessório, nada. Muito pelo contrário, né? Eu insisti com o médico que eu queria fazer hidroginástica e o médico, não vai fazer, faz essa caminhada e é só isso. E movimento normal, né? Eu conseguia fazer inclinação normal, eu tinha uma flexibilidade boa e foi ótimo para mim, tranquilo, eu conseguia colocar a mão no pé sem problemas, não tive nenhum problema, né? E a recomendação foi essa, né? Com 6 meses ele liberou para hidroginástica, mesmo contra a vontade dele, porque eu insisti muito, né? Que eu achava que tinha que fazer hidroginástica, eu tinha que movimentar mais, que eu estava só caminhada para mim não era suficiente, eu queria me movimentar, até que ele, com 6 meses, ele liberou, mas ele falou, olha, não vai dar certo, você vai sentir dor, possivelmente cãibras, porque não é o momento, ainda não é o momento e talvez nem seja, porque o tipo de cirurgia que você fez não possibilita determinados movimentos, então você vai ter limitações. E eu não acreditava muito nessas limitações, porque eu conseguia me mexer, eu conseguia dobrar, né? Fazer um movimento de rotação até um certo ponto, que até hoje eu não consigo fazer um giro no quadril, é desconfortável, inclusive. Se eu insistir, eu vou sentir dor. Carregar peso, por exemplo, é uma coisa que eu faço, e todas as vezes que eu faço, eu sinto dor. Dependendo da posição que eu pego peso, é uma semana de dor, então é complicado. Então existem limitações, não adianta a pessoa dizer, a minha cirurgia foi um sucesso, a minha foi ótima, todas as duas, porém existem limitações, e se você não respeita as limitações, vai dar problema, vai dar BO, com certeza. Por exemplo, sentar muito tempo é uma coisa completamente desconfortável. Eu não consigo ficar sentada muito tempo, eu tenho que ter um movimento, eu tenho que estar o tempo inteiro me mexendo, porque isso me dá conforto, né? Por incrível que pareça, as pessoas pensam, mas vai tirar o seu movimento. Não tirou nada, eu consigo me movimentar muito bem, não sinto dor nenhuma com o movimento, mas se eu forçar a situação e passar desse limite, aí muito provavelmente eu vá sentir dor, e sinto. Então, eu nem lembro que eu tenho parafuso na coluna, mas existem as limitações que eu aprendi a respeitar. Então, assim, se você tem noção disso que você está
fazendo, né? E que tem essas limitações, não importa em que nível da coluna você vai fazer, porque com certeza cada nível tem uma limitação, né? Se eu fizesse na torácica, com certeza eu teria outro tipo de limitação e assim vai ser na cervical também, né? Eu com certeza vou ter limitações. Como eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não só piloto moto como carro, dirijo carro, eu tenho uma noção de ambiente, de visão bastante extensa, porque a moto te dá essa possibilidade. Tudo ao seu redor é movimento, então você tem que ter uma atenção, no mínimo, triplicada com relação ao carro, né? Então você, na moto, você aprende a usar muito o retrovisor, né? Carro, as pessoas viram a cabeça, vira o pescoço, põe a cabeça para fora, vai fazer, põe a mãozinha em cima do braço para fazer baliza. Para que tem retrovisor, né? O retrovisor foi feito para isso, para que você use, sem você precisar tirar a sua atenção, né? E as pessoas não usam, o que me favorece, porque eu não costumo virar pescoço, virar quadril, porque eu não posso, nem tenho condição de virar quadril. Então, é um movimento que eu não faço. Então, eu tenho o uso completamente de retrovisores. Isso vai me favorecer muito com relação à cervical, né? Eu não tenho esse costume de ficar virando pescoço, que, aliás, quando você vira, dá um traquezinho. Então, evitar esse tipo de coisa. É um movimento que, com certeza, eu vou continuar sem poder fazer, certo? Então, assim, eu tô absolutamente preparada psicologicamente, entendi que existe essa necessidade e é o que eu vou fazer sem a menor sombra de dúvidas. Eu não tenho o menor problema em aceitar essa condição e fazer tudo que eu puder fazer para que eu possa me recuperar melhor e o menor tempo possível. Então, assim, eu tive essa experiência no Sara, que foi fantástica e que eu falo para as pessoas que é um hospital de ponta, e é mesmo, né? Não tem nenhum tipo de contaminação, porque eles são muito rigorosos com relação a isso. Roupas que a gente usa dentro lá são deles, sabonete para você tomar banho é deles. A única coisa que você leva é escova de dente, pasta de dente, só. O celular, né, fone de ouvido para ouvir uma musiquinha, uma coisa, só. A gente não leva nada, a gente não tem, fica tudo lá guardado na internação, e você não carrega nada lá para cima, e você fica numa ala onde tem trocentos enfermeiros para te atender. É uma coisa fantástica, inacreditável. Isso eu tive essa experiência nas 2 cirurgias que eu fiz, foram é uma gratidão que eu tenho por aquele hospital e pelos médicos e pelos atendentes, pelos enfermeiros, todos, eu não tenho nada para falar de mal, muito pelo contrário. Estou muito feliz e que o Brasil, né, e que a gente tenha essa possibilidade, né, que é a potência do Sara Kubitschek. Então, super recomendo, né, quem tiver condição de fazer, que precise fazer qualquer cirurgia ou que tenha indicação cirúrgica, ortopédica, que faça uma inscrição no site do Sara, porque dependendo da necessidade, da urgência, né, eles vão chamar com uma certa urgência, com certeza. É feita uma avaliação no momento em que você faz a inscrição, eles fazem essa avaliação, se é uma necessidade de urgência, né, emergência ou urgência, e eles vão te chamar com mais rapidez, né? A última, que agora, né, eu fiz a inscrição e já recebi um retorno em menos de 2 meses, eles me retornaram para uma consulta já
marcada agora para abril, né, de 2026. Então, vai ser rápido. Imagino que a urgência, né, talvez eu nem entenda a urgência disso, mas com certeza tem, né? São vários níveis, uma estenose muito grave, né, com herniações que, né, é grave. Então, eu imagino que eles tenham feito essa avaliação de urgência, por isso me retornaram com tanta velocidade. Da outra cirurgia, das outras duas, aliás, da primeira, né, que eu fiz, levou 1 ano e meio para eles me retornarem a primeira consulta, para marcarem a primeira consulta. Então, não era tão urgente quanto essa, certo? Aliás, coluna cervical é totalmente diferente da torácica e lombar. Tem a torácica e a lombar tem um pouco mais de flexibilização, né? Dependendo do caso, né? Porque existem casos gravíssimos e que precisa ser, é emergência, nem urgência, não é, é uma emergência e tem que ser feita imediatamente, né? No caso da cervical, também, em alguns casos, é urgência e emergência, né? Então, não sei qual é a avaliação que eles fizeram, isso eu vou saber quando eu chegar lá para fazer a consulta. Então, depois eu vou informar, né, com vídeos, né? E imagino que também não demore para a cirurgia acontecer. Vai ser bem mais rápido, né, do que foi da primeira. Então, assim, eu vou fazer uma série de gravações, né? Vou colocar nesse vídeo, vou fazer edições, colocar a foto, né, da imagem que eu tenho da ressonância. Não vou colocar o laudo porque eu acho que nem é o caso, porque não dá para enxergar direito, é uma coisa, né? É difícil. A gente também não entende direito o que eles colocam, né? Um monte de palavras absurdamente horríveis e que a gente fica até apavorado, né? Quando a gente lê um laudo de ressonância, tem hora que, né? Como eu já tinha uma certa experiência no vocabulário, porque eu pesquisei muito antes, né, com relação ao lombar, a hora que eu bati o olho, eu falei, meu Deus, né? Então, assim, eu não quero constranger ninguém, vou passar só a imagem para que vocês possam ter uma ideia. Então, essa edição é o início desse processo, ok? Tamo junto, é uma coisa que a gente vai, aos poucos, vai gravando alguns vídeos, o processo. Eu tenho muita dor, tô à base de tramal, né, e gabapentina, que é uma dor crônica, né, que eu já tomava em função da lombar, né, e também porque eu tenho um probleminha que chama síndrome da perna inquieta, né, eu não paro a noite inteira, eu chuto a noite toda, então me dá cãibras, né, quando eu tava com problema na lombar, né, agora eu não sei por que voltaram as cãibras, que são terríveis, não só nas pernas, mas nos braços também, tá me dando cãibra, e é uma coisa que me incomoda muito, a tal de cãibra. Eu acho que qualquer um, além da dor na hora, a dor depois, né? Que a musculatura fica toda dolorida. Então, você imagina uma cãibra no pescoço, tem dia que é complicado. Então, vamos seguindo aí nessa sequência de vídeos que eu vou fazer, né? Para poder ajudar as pessoas que pensam em não fazer uma cirurgia dessa, com medo, porque é assustador. Eu não vou negar que é assustador a partir do momento que você descobre o que você tem para fazer e que você tem uma orientação médica e que você sabe todo o processo, antes, durante e depois, não tem por que ter medo, tá? Depende muito, 50%, como o meu médico falava, 50% nós fizemos, 50% é por sua causa. Você vai fazer a sua recuperação. Tenha cuidado, faça direitinho, siga a orientação médica,
porque é necessário. Se o seu médico falar, coloca colar cervical, coloca. Ah, tem que fazer fisioterapia, faça. Ah, tem que tomar tal, tome, tá? A medicação é uma medicação forte. No início você vai ter dificuldade, não tem nenhum tipo de, que eu pelo menos não senti nenhum tipo de efeito colateral por tomar Tramal. Nunca, não tive nenhum, não hoje, até hoje eu tomo quando eu tenho necessidade, né, que tá uma dor bem forte, porque eu tenho uma resistência à dor também, então não posso dizer que fulano não se, tá sentindo dor demais, não, não existe isso. A dor, cada um sente a sua e cada um tem a sua forma de reagir à dor. Eu tenho uma resistência bastante grande com relação à dor, né? Então eu consigo segurar a onda muito tempo. Para eu tomar uma medicação para dor, eu tenho que estar sentindo muita dor. Eu não sei o limite da dor dos outros. O meu limite é bastante grande, né? Quando eles me perguntaram, porque eles perguntam em que nível está a sua dor, de 0 a 10, o meu sempre estava em 5. E eles falaram, mas por quê? Como assim? Ué, como assim? 5 é uma dor suportável, eu tenho que suportar. Independente de eu querer ou não, ela vai existir, então eu vou ter que superar, né? Então vamos superar a dor, vamos ter um pouquinho de, né? Peraí, respira fundo e senta o cacete, porque não dá pra ficar paradinho, deitadinho na cama eternamente em berço esplêndido, não. É levantar e vamos agir. A movimentação muscular faz a recuperação. É claro que você não pode sair dando pinote, porque não é uma coisa, não é o adequado, né? A gente tem que ter limite. Então, o limite é a sua dor. Se você está sentindo uma dor muito intensa, toma um remedinho e tenta fazer uma movimentação qualquer que vai te favorecer para que a musculatura comece a se adaptar à nova situação que você tem, tá? Essa é a recomendação médica e a recomendação é a minha recomendação também. Eu passei por isso e eu posso dizer, quanto mais você levanta e tenta reagir e passa por cima da dor, mesmo sentindo dor, levanta e vai andar. Levanta, porque a melhor posição que o ser humano tem é aquela que ele reage à dor. Ele levanta e vamos andar. E quando eu começava a andar, a dor diminuía. Então isso me aliviava muito fazer caminhada, tá? Eu precisei perder muito peso, né? Porque eu estava com excesso de peso, né? Hoje eu perdi mais de 30 quilos em relação à primeira cirurgia, que eu tive que perder 27 quilos, depois engordei 10, aí virando, né? É uma coisa. E eu perdi em torno de 35 quilos, né? E aí fica tudo flácido, né? Mas isso faz parte, né, gente? Eu tô com 64 anos, também não posso querer que meu visual seja o mesmo de 30, certo? Então, eu tive que perder um peso, né? Porque não tinha como fazer uma cirurgia dessa, inclusive porque ela é decúbito, né? Frontal, a gente precisa ficar deitado de frente e o peso todinho em cima de pulmão e coração com um caninho dentro da garganta, e aí é complicado, né? Então, para evitar qualquer tipo de complicação, a gente precisa fazer uma dietazinha, né? Eu fiz reeducação alimentar, não foi dieta, foi reeducação alimentar. Foram 9 meses para perder 27 quilos, tá? E voltei um pouco mais, depois perdi mais. Hoje eu tô num limite, né, razoável, consegui estabelecer uma média, né, de equilíbrio para que eu pudesse manter uma alimentação saudável. Então isso tudo conta, tá bom? Conta muito, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela atenção. Desculpa o alongado o vídeo, mas é uma explicação que eu acho que se eu tivesse, né, que eu gostaria de ter, que ninguém me deu,
né? Foram poucas pessoas que me deram, e as pessoas que me deram são meus amigos hoje, amigos de todo dia, né? Que a gente acompanha a vida um do outro, né? De dor, de todos os processos, inclusive de família. Hoje eu tenho amigos que eu posso considerar família em função disso, porque me orientaram, me deram uma força muito grande, principalmente no pós-operatório, tá? Então é isso.